Então, boa tarde a todos. Há uma coisa muito interessante para explicar um bocadinho porque é que comecei a fazer, escolhi esta forma de apresentar aqui esta conversa que vou ter convosco. Há uma coisa que tem sido provada até ao longo do dia, é que todos nós ficámos muito impactados e muito impressionados com a barragem, quando lá chegámos no dia 5 de outubro. A questão de estar vazia, e então eu resolvi pensei um bocado a minha conversa, a barragem no fundo é um lugar onde a água para, supostamente, neste caso evaporou-se, mas pronto. E pensei em fazer a minha intervenção um bocadinho a montante da barragem e a jusante da barragem, e o durante, que é um pouco a ideia da barragem como trabalho. Então, a montante da barragem, tenho aqui o PowerPoint, em que vou falar um bocadinho daquilo que é o meu percurso como pintor e as minhas descobertas interiores, se calhar, que o sobreiro me permitiu, porque eu comecei a pintar sobreiros quando fui para Lisboa. Portanto, estava no terceiro ano da Faculdade de Belas Artes e depois de 2 anos a levar com os prédios todos que lá existem, comecei a pensar, eu tenho que regressar às minhas origens, e a necessidade de olhar para os sobreiros de uma forma distanciada e se calhar com muito mais informação como aluno que era, levou-me exatamente a pegar no sobreiro e olhar para ele de uma forma diferente e com outro olhar, e que se calhar já estava potencializado. Então é assim, este PowerPoint é um bocadinho sobre essa questão da montante da barragem, que é o que nos trouxe até aqui. E depois temos ali aquele cartaz que todos nós temos, os artistas estão a funcionar aqui com o projeto, e que depois poderia explicar também, aproveito logo a boleia e faço tudo junto, explico também o cartaz, porque é jusante e é exatamente o tema principal que eu escolhi aqui para trabalhar, foi exatamente a ideia da barragem e os sobreiros que morreram, que é uma coisa que na minha pintura raramente aparecia. E acho que este projeto também está a levar para outros campos que são interessantes. Acho que também tem essa utilidade. Um artista, quando participa num projeto, acho que também tem que se modificar um pouco, tem que ter aqui, alimentar-se também depois com estas conversas que tem com as outras pessoas, etc. Pronto, aqui a ideia é pegar aqui na reflexão do que é a pintura. Tenho aqui um quadro que é, digamos, dentro da família destes quadros que vocês já conhecem. Isto é um bocado a sinopse das minhas reflexões, digamos assim, sobre o meu processo de pintura, e que tem 2 grandes preocupações, que é o património eco-histórico do montado, e que, no fundo, eu vejo-me como um defensor, como uma pessoa que se preocupa com uma causa, que é exatamente esta questão do património, que pode ser biológico, como pode ser histórico. Já vamos ver isso através da questão dos megalitos. Depois a árvore, o sobreiro como personagem, como um retrato. Eu, quando pinto o sobreiro, pinto como se ele fosse um indivíduo que me está a contar uma história. E o diálogo que eu estabeleço com ele é que me leva depois a funcionar nesse quadro. Portanto, aqui serão estas 2 preocupações. Agora vamos ver se isto funciona. Funciona. Vamos confirmar, ok, cá está. Agora, como pintor, se calhar vocês é mais fácil, quando falamos da música, perceber, por exemplo, o que é que são os elementos básicos da música, que temos as notas musicais, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, toda a gente sabe isso, mas em relação à pintura, não sei se toda a gente sabe quais são as notas básicas da pintura. Se eu fizer esta pergunta, se calhar muita gente fica um bocadinho assim, ok, também existe? Sim, nós temos na pintura, temos a linha, o plano, o ponto e a textura como 4 notas principais, que depois há outras, como é óbvio, mas eu pego na ideia de linha quando desenho, mas também pego nessa linha do desenho e a pintura, são coisas diferentes, mas que se complementam. Houve quem fizesse no passado quase duelos à pistola sobre esse assunto, que foi o Delacroix e o Ingres, que um defendia que prevalecia o desenho, a pintura, e eles chegaram a fazer um duelo à pistola por causa disso. Perspectivar o plano, portanto a ideia aqui é pensar linhas do passado. O que é isto? Já vamos ver.
o plano infinito do futuro também vamos ver o que é, e o ponto presente, a textura como elemento de intervenção. E estas 4 ideias que eu vou fazer analogias com aquilo que é, no fundo, os elementos com que eu trabalho, o ponto, a linha, o plano, que é no fundo a sucessão de linhas, e a própria textura, que é a qualidade desse plano. Isto está presente na pintura, e vamos agora ver um bocadinho mais conceptual. Eu pegava aqui numa questão que vou deixar e que vai ser a questão que vou colocar também no final, que é esta questão de o que é o pós-moderno, por exemplo, hoje em dia nas artes, que é, portanto, o defender causas, sejam elas quais forem. Há muitas causas hoje em dia que são muito debatidas. A minha sempre foi exatamente este património de ecológico e histórico. Isto é uma intervenção que fiz em 2013, portanto, o convite, eu e outros pintores em Montemor e artistas, que a Vera Monteiro chegou lá e quis fazer uma coisa no montado e não sei o quê, e fizemos uma colaboração entre as quais, portanto, este é o meu trabalho, que expus telas que tinha rejeitado, e normalmente quando há telas que correm mal dos meus trabalhos, eu guardo-as e depois corto-as em quadradinhos de 5 cm, e que depois vou reciclar, etc. E estas ainda estavam na fase de antes de cortar, e então pensei em suspendê-las e intervir sobre aquilo tudo e fazer esta intervenção. Portanto, aquilo que eu pergunto com isto é, eu como pós-urbano, que eu acho que sou uma pessoa que foi para a cidade e na cidade descobriu os sobreiros e voltou para o Alentejo, portanto, esta coisa para mim é mesmo a dinâmica que eu acho que me situo. Isto é um termo que eu inventei e que tem um bocadinho a ver com a ideia do pós-moderno, fazendo uma paródia, portanto, é isso tudo, uma paródia no bom sentido e construtiva, como é óbvio. A questão das causas, portanto, há por ali uma série de descrições, não vou estar com isso, mas pronto, aqui tem uma intervenção que fiz numa galeria em Ponte Soura, em 2003, para mim foi uma exposição muito importante que marcou uma charneira entre aquilo que era a minha pintura de paisagem com a assemblagem, que é trazer para a pintura objetos do cotidiano ou coisas construídas a partir de outros objetos e montar isso tudo no mesmo espaço e fazê-los conviver em conjunto. Também foi das primeiras exposições onde coloquei os megalitos pela primeira vez. Assumi claramente, obviamente, que anda a pintar sobreiros e a caçar sobreiros no campo dá sempre com as pedras. E depois as pedras também... Comecei também a ter um bom relacionamento com o arqueólogo Manuel Calado, que andava nessa altura em Montemor também a fazer levantamentos de megalitos e coisas assim. Começámos ali a comunicar e aquilo também foi um manancial. Portanto, esta exposição marca muito essa situação e que para mim foi muito importante. Daí pôr aqui uma imagem. E cá está a questão de relacionar a pintura mais de paisagem com a questão dos megalitos. Foi nesta altura que eu criei, que aparece aqui um bocado diluído, um alfabeto a partir dos troncos de sobreiro, em que comecei a escrever palavras com os troncos. Portanto, o alfabeto serve para eu escrever. Portanto, o que é que isso me traz? Traz-me uma organização semântica que está dependente da palavra que estou a escrever. Portanto, antes de escrever aquela palavra, nunca compus aquela composição visual, digamos assim. E a forma de construir depois tem a ver com os signos que elaborei a partir dos troncos. Isto levou-me a uma outra linguagem que mais tarde vim a trabalhar também por causa de umas aulas que tinha com um pintor que foi um dos meus mestres. Foi um pintor americano da Califórnia que viveu em Montemor e que eu era muito jovem na altura, até antes ainda de ir para a Faculdade de Belas Artes. Ele era uma pessoa que, por posições que ele teve de estar contra a guerra da Coreia e umas coisas assim, teve que sair dos Estados Unidos por causa do macartismo e daquelas coisas todas, e teve muito em contacto, quer com pintores mexicanos, ele viveu muito tempo no México, mas também trouxe para nós, por exemplo, a questão da caligrafia chinesa e uma série de coisas que nos fez abrir os olhos para a educação que nós precisamos ter na mão quando fazemos deslocar o pincel na entrada e na saída, e no durante e na saída do desenho.
E isto, como a caligrafia chinesa tem muito também de inspiração nos bambus, nas folhas de bambu, numa coisa vegetal, é muito fácil para mim depois começar a relacionar aquilo com os troncos das árvores e fazer muitos desenhos sobre isso, etc. Portanto, todas estas linguagens começaram a aparecer nesta altura. A caligrafia chinesa foi um bocadinho posterior a isto, mas as coisas estavam lá, as ideias estavam a começar. Pronto, isto é outra linha que eu tenho, que é a questão do remontado. Aqui falo precisamente destes alfabetos que criei. O que eu faço aqui é como se fossem altares, digamos assim, que fazem uma narrativa daquilo que é o montado para mim de uma forma mais conceptual. E tenho aqui símbolos, exatamente. Isto aqui, por acaso, inspirei-me nas oliveiras, quando estão plantadas de uma forma muito ortogonal, e os próprios sobreiros às vezes também acontece, estarem plantados artificialmente, e foi uma solução que encontrei aqui neste quadro, em que organizei isto dessa maneira, que na paisagem aparece muito organizado por vezes. E para mim serviu exatamente para levar ali para aquele campo. Depois tenho aqui símbolos como seja, por exemplo, estes registros que aqui estão, que são os grafites que existem no Menir da Bolhoa, que é próximo de Reguengos de Monsaraz, que são os grafites feitos, portanto, escavando, digamos assim, ou riscando a própria pedra, e que eu aproprio-me deles e vou transformá-los e depois trabalho nos quadros. Normalmente coloco sempre uma figura feminina de uma forma muito diluída, sem se perceber muito bem que está lá presente, porque eu acho que no Alentejo, sobretudo, e se calhar não seria só o Alentejo, tem um bocado a ver com a mãe natureza e com a ideia matriarcal de que se vê um bocadinho a natureza. E que se nós pegarmos, por exemplo, nas várias mitologias, acho que está muito presente a ideia feminina. E então eu gosto de sempre colocar ali uma forma feminina que está ali misturada e diluída com os sobreiros, depois já vou explicar um bocadinho melhor essa questão. Aqui tenho, por exemplo, a questão da linha e do ponto e da cor e da textura misturados e uma reinvenção, digamos assim, da própria paisagem através destes elementos. Esta é uma série que chama Landscape Lines, ou seja, as linhas de paisagem, que eu literalmente cozo linhas na própria tela e que por acaso também veio dar origem, depois quando pendurámos aí esse sobreiro, a pensar se haveria de pôr aí umas linhas ou não colocadas e como é que deveríamos fazer, por exemplo, essa suspensão, que causou muito mistério. É muito boa, gente. Pronto, aqui são outras, esta situação. Aqui é, por exemplo, estes desenhos que tinham um formato A4, que era este que vocês viram, deu origem a um quadro de 1,60 m, em que tem 640 quadrados de 5 cm colados e que todos juntos formam, digamos assim, este trabalho. É quase um puzzle e que, no fundo, tem a ver exatamente com o reciclar telas que correram mais mal ou reconstruir quadrados a partir de suportes de papel, e que também gosto muito de fazer, que é o caso aqui deste trabalho que estou a construir, já ligado, portanto, a este projeto, em que tenho a reciclagem de uma caixa dos perfumes do Giorgio Armani, acho eu, que achei muito engraçado. Apareceu-me nas mãos aquela caixa e pensei, olha que maravilha, posso fazer aqui um truque com isto. Ainda por cima era vermelha e achei que fazia todo o sentido aqui neste projeto também, o fundo vermelho, e achei que o João ia gostar aqui desta coisa. Mas pronto, a ideia estava presente em relação também a esta minha construção da paisagem, através dos quadradinhos e destas coisas. Já vou também explicar porquê de uma forma ainda mais clara. Agora, a questão da linha da história. Então eu vou-me inspirar um bocadinho, por exemplo, na paisagem. Isto é uma pintura romana, portanto, está nos museus do Vaticano, por acaso, mas não sei qual preço que ela custou, por acaso, mas acho que não é nenhum altar, portanto, o que é que acontece? Nesta pintura nós vemos que a paisagem é o limite que existe por aqui
para descrever a cena, é circular, é como se fosse um palco. E isso interessava-me para os meus sobreiros, dado que eu os via como personagens. Então a ideia de transformar a paisagem, distorcer a linha do horizonte, de forma a ter um palco para construir as minhas histórias e das minhas personagens, para mim foi muito interessante, até porque os romanos não conheciam a perspectiva cônica como nós a conhecemos. Ora bem, portanto, esta ideia para mim foi importante para construir. Por exemplo, tenho aqui um exemplo neste quadro em que faço exatamente a distorção da zona do limite do plano, como sendo, portanto, exatamente este semicírculo onde se desenvolve esta cena de dança, no fundo, não é? Eu chamo-lhe aqui o Tempus Fugit, quarto andamento, porque apanhei dois sobreiros a dançar, entre um que tinha sido descortiçado nesse ano e um outro de 2 anos a seguir, ou melhor, antes. O que significa que mais tarde voltei lá ao sítio para apanhar exatamente este descortiçado e o outro já mais à frente. Porque uma coisa que eu faço é sempre tenho o registro de todas as fotografias que faço e desenhos onde fiz, portanto, para poder regressar aos sítios se for de caso de ser possível. Aqui interessa-me um bocadinho esta perspectiva também e reporto isto um bocadinho à ideia da tábua redonda do rei Artur, em que ele estava equidistante de todas as outras personagens portanto, dos cavaleiros, e eu acho que esta perspectiva também é um bocadinho mais democrática que a perspectiva do ponto de fuga, em que as coisas estão mais pequeninas ou maiores, e aqui posso distribuir também de uma forma mais engraçada e mais respeitosa, se calhar, das várias personagens. Há aqui outras coisas que poderia falar, mas não me vou alongar. Aqui, ainda do passado para o presente, as horas de Dafne. Eu chamei as horas de Dafne este slide. Eu fiz uma exposição com uma colega minha espanhola que trabalha a figura feminina. E eu, como trabalho a ideia da árvore que se transforma em figura feminina, isso tem um bocadinho a ver com este mito do Apolo e de Dafne, em que o Apolo, quando toca em Dafne, ela transforma-se num loureiro, ou seja, numa árvore. E, enquanto que no mito do Apolo a coisa é muito logo a seguir, para mim é já quase no final que me interessa esta história, ou seja, quando a mulher está praticamente transformada em árvore já, ou da mulher existe muito pouco, ou os vestígios apenas. Então, o que é que acontece? Esta questão aqui, o nome que nós pusemos à nossa exposição, eu e a Glória, foi exatamente um nome que permitisse ser lido em espanhol e em português. Então tirámos o as, porque aí já estava las, seria las horas, não é? Então, Horas de Dafne foi o título da nossa exposição, porque podia ser lido em português e em espanhol, não havia ali problema nenhum. Mas pronto, esta ideia para mim está muito presente. Agora vou-vos mostrar aqui um exemplo. Aqui tenho, portanto, uma transformação do sobreiro. Praticamente temos aqui os braços, o peito, uma zona que parece um corpo, mas também parece uma dança. E às vezes nem preciso de acrescentar nada, ele está tudo lá na natureza, não é? E é uma questão de nos apropriarmos com o nosso olhar perante as coisas. Eu chamei este quadro também Manos Tangentes, que é as mãos que se tocam, mas depois há aqui outra coisa que é engraçada, se calhar já agora vocês veem aqui esta coisa toda. Isto é o nome que eu costumo dar aos meus quadros. Eu chamo, portanto, Quercus Schubert, que é o nome científico do quadro, e depois 2H tem a ver com o formato que estou a trabalhar, e 22 é o quadro dentro daquele formato, já é o número 22. Textos é o local, a toponímia. E pronto, depois às vezes invento outros nomes a partir das ideias, das histórias que eles me contam. Depois, esta ideia dos quadradinhos, vê um bocadinho, este slide é para explicar um bocadinho isso. Eu, quando vou para o campo fazer percursos, às vezes estou limitado pelas vedações.
E acontece que essas vedações aparecem também como uma apropriação que o homem faz da natureza, levando aquilo que é o urbanismo da urbanidade, o espaço urbano, para o campo. Ou seja, delimitar e controlar o campo em zonas ortogonais ou em zonas mais ou menos de passagem, zonas de não passagem. Daí eu pôr aqui, por exemplo, a planta da Baixa Pombalina do Eugênio dos Santos e do Carlos Mardel, portanto, a seguir ao terremoto, e que tem exatamente essas ortogonalidades. E apanhei aqui um pormenor da nossa intervenção do Gaviãozinho, em que isto é precisamente o percurso orgânico. As pessoas estão a deambular por entre as árvores de uma forma perfeitamente do acaso, digamos assim. E este interessa-me um bocadinho também esta situação, e daí a criar, por exemplo, este trabalho que aqui está, que tem também não sei quantos, não são 600, mas 400 e tal quadrados, são de certeza, em que a minha ideia foi criar uma pixelização, digamos assim, com os quadrados de 5 centímetros, em que fui também trabalhando um a um e desenhando e criando este sobreiro. A minha ideia era sempre, tinha 1, 2, 3, 4, 5 tipos de quadrados, 6, eles não se podiam, fiz portanto, um mapeamento em que não podia ter, por exemplo, 2 quadrados sobrepostos, tinham que se tocar só nas arestas, se fossem da mesma série. Estes parece que são, mas não são. Há aqui um ou outro depois que são parecidos, mas a ideia era que eles se cruzassem uns com os outros. As técnicas de pintura também variam para cada tipologia de quadrado. Uns era com tinta da China, outros com tinta a óleo, outros com tintas variadas, conforme o tipo de quadrado que fosse. Muitos deles são de restos de telas que foram destruídas. E pronto. Portanto, aqui é a ideia da linha explícita e da linha implícita, que é a linha orgânica e a linha ortogonal, e que se cruzam aqui nesta série. Ora bem, aqui também tem um bocadinho a ver com isso, mas que é a questão das vedações. Ok, está quase a acabar. As vedações para mim são, portanto, o tal chão possível e a zona entre aquele que está a assistir e o teatro que se passa do outro lado, que serão aquilo que as árvores, no fundo, nos dizem. Depois tenho aqui a questão do megalitismo. Este quadro tem aqui a Maria Callas, que é a asneira, e que está a cantar perante o Franco Zé Firel, o Tico Gobi e o Onassis, que aparece aqui já meio fora, que era o mais feio deles todos, e está assim meio escondido. Isto é um alinhamento de um cromlech que existe ali na estrada entre Pavia e Avis. Isto é outras aproximações que eu faço com os megalitos. E pronto, depois tenho aqui um bocado o meu processo de trabalhar, que é em espiral, digamos assim, tenho várias séries, tenho aqui 3 como exemplo, em que eu trabalho em zonas, umas vezes estou nestas, outras vezes nas outras, mas vou trabalhando em todas elas, em diferentes tipos de percurso, que eu acho que é ascendente, que estou a criar coisas por aí fora. Pronto, isto são também exposições onde participei. Esta era uma galeria que tenho em Montemor, com uns amigos, e esta era a parte com o meu trabalho, dos remontados. Aqui, para mim, isto era no Centro de Ciência Viva da Floresta, em Proença Nova. É um espaço que não é uma galeria de arte, e interessa muito expor em sítios que não são galerias de arte também, porque eu acho que aí entra um bocado aquela questão que eu digo da textura do canto de intervenção. Lembro, por exemplo, o Zaca Afonso cantava em cima dos tratores e não sei o quê, portanto não era propriamente o Centro Cultural de Belém. E isso para mim interessa-me um bocado esse tipo de coisa, e ligar um bocado a essa inspiração, de comunicar fora do contexto do mundo da arte, digamos assim, daquele que é os locais sagrados da arte, que é as galerias e essas coisas todas. Pronto, aqui também tenho uma galeria, também não faço rogado, mas a ideia da galeria para mim tem a ver com a questão das janelas, trazer da galeria para o exterior, e quando monto a exposição pensar em termos de espaço e de instalação e pensar a exposição para aquele espaço. Portanto, criar quadros, posso já ter alguns, mas daqueles que tenho, criar outros e fazer ligação àquele espaço, especificamente. Pronto, aqui tenho este que foi
também de outras influências, que é do Botticelli, do Monet, Fauvismo, Surrealismo. Este quadro é criado, a estrutura dele tem a ver com o nascimento de Vênus do Botticelli, portanto esta é a minha Vênus, foi na herdade dos monges, portanto ficou Vênus dos monges, sem conotações nenhumas em especial, é mesmo o local. Portanto a ideia foi construir, respeitando a composição do Botticelli, e indo buscar do século XIX há imensas Vênus pintadas por pintores Barbizon e de outras escolas que tinham muito a ver com mitologia, com o tipo de pintura, e as cores que eles tinham, contrastantes, e fui buscar isso tudo e colocar ali. Depois também a questão do impressionismo, etc., pela minha pincelada. Aqui é uma intervenção que fiz com um escultor francês, que é o Jean Boyer. Ele trabalha muito estes materiais também reciclados, e fizemos uma exposição no sul de França, e ele tirou esta fotografia que achou que era muito emblemática entre o meu trabalho e o dele, e por acaso também foi uma boa experiência. Entra aqui na tal série que tem a ver com os fogos, em que tem o alfabeto dos sobreiros aqui a explicar coisas. Esta série é inspirada num livro do Zé Luís Peixoto, que é o Nenhum Olhar, que fala do Alentejo, e numa página específica da primeira edição do livro dele, página 101, ele tem uma série de frases muito importantes e impactantes para mim e que me serviram de inspiração, entre as quais esta dentro do vento suão, e qual eu escrevo DVS, já é uma abreviatura. Ele divertiu-se muito quando viu isto, disse: tu já criaste uma abreviatura a partir das minhas próprias frases e não sei o quê, e disse-me uma coisa que eu na altura se calhar já tinha presente, mas que ele achou que complementava muito o que tinha escrito no livro dele. Ele disse-me que as personagens que tinha criado para o livro, elas não comunicavam muito entre elas. A ideia que ele explorava nesse livro era a não comunicação quase das personagens. E este alfabeto, obviamente, ninguém consegue ler. Portanto, também há aqui uma presença da não comunicação, e isso interessa-me um bocado. É como nós, quando estamos a olhar para uma parede parietal, portanto, uma pintura parietal dos egípcios, e temos lá e a gente sabe, ok, aquilo é egípcio, mas não sabemos o que é que lá está a dizer. E eu interessa-me um bocado essa linguagem, e daí, exatamente, pegar nisso aqui nos meus quadros. Isto são outros desta série. Aqui tenho escrito exatamente o título: A terra era o seu silêncio a arder. Também é uma frase do Zé Luís Peixoto, e que está ali colocada exatamente. A ideia aqui é a desconstrução das árvores. Isto tem a ver com o fogo que houve especificamente em 2003. Foi um ano muito complicado em termos das temperaturas, e em Montemor, próximo do meu ateliê, houve um fogo e eu assustei-me um bocado, pensei que ia ficar sem os meus quadros. E foi assim um momento um bocado angustiante, e aquilo levou-me a pegar, exatamente estava a ler o livro do Zé Luís Peixoto, e peguei naquilo tudo e reformulei um bocado a minha pintura numa nova série, que é esta série de DVS, em que é a destruição da árvore pelo fogo, no fundo. Pronto, estas são mais coisas destas e tal, acho que isto mais ou menos está visto. A pergunta que eu queria colocar para vocês também será esta: há um espaço para um pintor pós-urbano, no fundo sou eu e outros que tais. Quando vejo pessoas a pintar sobreiros, fico muito contente, que é sinal que se calhar já somos mais alguns. E agora, se calhar explicava um bocadinho ali o meu cartaz, já expliquei um bocadinho este quadro. Daqueles que estão ali nas vossas costas, tem a ver com a barragem. Vai ser portanto, o que está ali no fundo vai ser um friso com vários quadros. Este é de uma imagem de um dos nossos, das nossas pinturas, portanto aqui de plein air, que foi de 2013, quando foi tirada de cortiça, e que fomos trabalhar ao pé da barragem, e a barragem tinha água completamente cheia, e todos nós dávamos por garantido que o mundo era assim mesmo. E atualmente a barragem não é bem assim. Portanto, esta ideia vai estar presente depois na continuação do friso. Aquela parte que está além, abstrata, tem a ver com o que fiz agora, já durante, portanto, o nosso encontro, e que tem a ver exatamente com a ideia do desenho cego. O desenho cego é quando nós olhamos para um referente e não olhamos para a folha de papel. E com o nosso olhar percorremos o referente e tentamos desenhar sem olhar para a folha de papel. Eu utilizei duas cores a fazer o mesmo desenho,
Isto tem a ver com feridas de árvores, as feridas dos sobreiros, olhar para as feridas fixamente e tentar desenhá-las sem olhar para a folha de papel. E ali aquela, por acaso, era também sobre outra coisa que foi a recolha de objetos como microplásticos e plásticos e poluição que é deixada no campo. A ideia foi fotografar no contexto, retirá-lo e trazer. Nós temos ali uma caixa cheia daquilo, aquela exatamente é sobre uma lata de atum. Então, é olhar fixamente para a lata de atum que estava toda amachucada no chão e fazer aquela coisa que ali está. E que é uma interferência, obviamente, simbólica. A ideia é continuar o friso, em que vai aparecer outras coisas daquelas. Uma imagem que eu tenho a seguir é muito interessante, que é a Graça no meio da barragem, com a barragem completamente seca e um craquelê enorme, e vou tentar fazer aquilo tudo e dar continuidade àquele projeto que está neste momento naquela fase. Ali no cartaz não acrescento muito mais para além do que já falei. Tem a questão da caligrafia chinesa, que já cria um símbolo com um dos sobreiros de cá. Portanto, a caligrafia, se vocês repararem, é uma página inteira em que repito o mesmo símbolo e escolho aquele que acho que ficou mais interessante. O símbolo chama-se A Nossa Conversa e que já está colocado aqui neste quadro. Coloquei aqui em cima e agora, obviamente, vou trabalhar aqui e este quadro ainda está a meio, ainda vai levar ali muita coisa, mas eu não me importo de mostrar o meu trabalho assim a meio e meio incompleto, porque há coisas para falar sobre ele e que acho muito mais importante do que deixar, agora só vou apresentar quando tiver terminado. E acho que estas coisas, não tenho medo assim de fazer estes... como diria um amigo meu que também fazia caligrafia chinesa, os sobreiros também se despem, não é? Portanto, também me posso despir aqui no processo e mostrar a vocês. E pronto, acho que não vou acrescentar muito mais. O quê? O que está pendurado é... este! Pois, isto tem a ver com as árvores mortas, tem a ver exatamente com esta ideia de quase de elevação espiritual depois da morte, não é? Portanto, todos estes desenhos são feitos com esta ideia espectral, em que eu altero as cores exatamente para dar esta sensação e que são exatamente imagens de sobreiros já mortos que existem, que eu encontrei no nosso percurso do dia 5 de outubro. E pronto, acho que está tudo dito, não é?